Olá, tudo bem com vocês? Saúde e paz. Eu sou João Batista Monteiro de Souza, professor de História, e hoje vamos falar um pouquinho sobre um conflito muito triste que aconteceu em Santa Catarina, a Guerra do Contestado, de 1912 até 1916. Envolve o meio-oeste de Santa Catarina, envolve a cidade de Irani, e realmente foi um dos conflitos mais terríveis da Primeira República. Uma curiosidade: neste conflito, pela primeira vez foi utilizado um avião com fins bélicos. Um povo humilde que seguia alguns monges messiânicos que se auto-intitulavam salvadores. A gente até, inclusive, gentilmente pede, se possível, para quem está também assistindo a live neste momento, desligar um pouquinho o microfone para a nossa possibilidade real de trabalho, vai falar agora nessa possibilidade da Guerra do Contestado. Uma coisa certa, tá? Muita gente vivia lá no meio oeste. Caboclos. Caboclos descendentes de indígenas e de brancos portugueses. Um detalhe: eles viviam numa região específica de extração de madeira de araucária, basicamente desde o século XVIII, desde os idos de 1700. Porém, foi construída uma ferrovia que ligava São Paulo ao Rio Grande do Sul. Esta ferrovia, ela, em 1890, inicia todo esse processo e muitos deles acabaram sendo desalojados do seu local de origem. Então, alguns deles até começaram a trabalhar na ferrovia e tinham trabalhos duros, pesados, até com fazendeiros da localidade. Outros, especificamente, resolveram trabalhar para empresas norte-americanas como a Lumber, que trabalhavam na construção da estrada de ferro e também da extração madeireira. A estrada de ferro, ela fez uma espécie de comodato com o Brasil e retirava madeira tanto do lado esquerdo quanto do lado direito da ferrovia. E usava o trem, obviamente, para escoar toda esta madeira. É um detalhe. A Brazil Railway, correto? E um detalhe simples e importante: teve influência norte-americana no meio oeste de Santa Catarina, teve colônia. Óbvio que não com uma ideia de povoamento, como tiveram as outras, mas teve presença de cidadãos norte-americanos lá naquela região, pois eles tinham também a Southern Brazil Lumber and Colonization, que era, na verdade, uma empresa que explorava a madeira na área desapropriada, em torno, ao redor da ferrovia. Muitos problemas aconteceram a partir daí. Eu vou citar Eduardo José Afonso, no livro O Contestado. Notem, os problemas sociais e a disputa pela terra se agravaram quando a Brazil Railway, para aumentar a sua receita, passou a contratar trabalhadores em outros estados para a construção da estrada de ferro, pagando salários baixíssimos. Em 1910, quando a ferrovia ficou pronta, a empresa mandou embora todos os seus funcionários, mais ou menos 8.000 homens, sem casa, sem dinheiro e sem ter como voltar para os seus estados. Eles passaram a perambular pela região, saqueando, invadindo propriedades e até se oferecendo como jagunços aos coronéis. Tudo isso fez crescer muitas tensões sociais e políticas na região. Ou seja, não adianta empregar se você não tem um plano posterior a isso. Na verdade, as empresas, elas têm única e exclusivamente a ideia de explorar, de extrair, de retirar. E olha o que aconteceu. Sem terra e famintos, todos esses sertanejos do contestado começaram a se organizar sob a liderança de um monge chamado João Maria. Após a morte desse monge, outro monge chamado de Miguel Lucena Boaventura, conhecido como José Maria, ocupou o lugar dele. José Maria reuniu mais de 20.000 sertanejos. José Maria reuniu mais de 20.000 sertanejos. Prestem atenção, ok? E fundou com eles
alguns povoados que compunham a chamada monarquia celeste. São visões interessantes. Como em Canudos, olhem bem, como em Canudos, com normas igualitárias não obedecendo às ordens das autoridades da República. É óbvio que ia ter, então, uma tensão, porque tu acaba invadindo fazendas, tirando dos ricos para dar aos pobres, situações complexas começam a acontecer. Os sertanejos do contestado passaram a ser perseguidos por pessoas a mando dos coronéis fazendeiros e dirigentes das empresas estrangeiras estabelecidas na região, com o apoio de tropas do governo, e o objetivo era destruir a organização dessa comunidade. Um detalhe, e expulsar os sertanejos das terras que ocupavam. Em novembro de 1912, José Maria foi morto num combate e ele virou santo, entre aspas, correto? Pelos moradores da região. Seus seguidores, entretanto, criaram novos núcleos dessa monarquia celeste, que depois foram combatidos e destruídos pelas tropas do Exército Brasileiro. Em 1916, os últimos núcleos foram arrasados por tropas de 7.000 homens armados com canhões, metralhadoras e, como eu falei, até alguns aviões de bombardeiro, pela primeira vez usados como arma de combate no Brasil. A Guerra do Contestado, ela efetivamente marca a história do nosso país. A Guerra do Contestado, ela efetivamente marca de maneira cingida, pungente e forte a história desse país chamado Brasil. É uma das grandes e terríveis guerras que aconteceram no nosso território e que efetivamente mataram inocentes e que efetivamente destruíram a vida de pessoas que apenas queriam um pedaço de terra para trabalhar. Essa foi a nossa aula. Fiquem com Deus e bons estudos.